Pois bem, irmãos, palavra do Senhor no livro de Gênesis. Eu vou convidar a igreja para a gente ler um pouco desses dois capítulos, Gênesis 32 e 33. Evidentemente não dá para lermos tudo, em virtude do tempo. E também eu mandei um recado pelo WhatsApp, né? Você conseguiu achar um tempinho para ler? Porque aí você já vem para o culto pensando comigo e buscando ao Senhor para que Ele fale a cada coração nessa noite. Que maravilha, irmãos, esse texto aqui que nós vamos ler. E eu quero proceder da seguinte forma: eu quero ler uma parte, quero orar com os irmãos e depois te convidar. Ô, Nicolas, vou mexer aqui, irmão, que eu estou pisando nesse fio e a minha coluna não gosta. Por incrível que pareça, irmãos, isso aqui já faz uma diferença, você acredita? Tá bom. Gênesis 32, conseguiu abrir aí? Irmão, por uma razão específica, eu vou pedir para o Alex não colocar hoje, tá, irmão? Para a gente abrir aí a sua Bíblia, para você, quem sabe até marcar alguma coisa que vai se destacar para você, ou no seu celular, no seu tablet, não sei como é que está aí, o seu texto, mas... E também porque eu vou ler uma edição um pouco diferente daquelas que alguns irmãos têm, ou seja, nós vamos ler cada um olhando nesse sentido particular aí na sua própria Bíblia. Mas olha que coisa maravilhosa. Quem não tiver a Bíblia também, não se preocupe, você ouve, Deus fala contigo igualmente. Amém? Às vezes a pessoa tem dificuldade de ler, aquela questão das vistas, né? Tem que ir atrás de um oculista também, né? Para resolver. Mas importante que chegue na nossa mente, que Deus leve isso para o nosso coração. Amém? Então eu vou ler aqui em Gênesis 32, está comigo aí? Apenas a partir do verso 7 até o 12. E olha, irmão, que coisa incrível. Nós estamos vendo, irmãos, como a oração pode ser poderosa, porque Deus é poderoso e Ele ouve a oração, e como é transformadora, como é abençoadora a oração, né? Gênesis 32, a partir do verso 7. Então Jacó teve medo e se perturbou. Dividiu em dois bandos o povo que com ele estava, e os rebanhos, e os bois e os camelos. Pois disse: se vier Esaú a um bando e o ferir, o outro bando escapará. E orou Jacó: Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, que me disseste: torna à terra da tua parentela e te farei bem. Sou indigno de todas as misericórdias e de toda a fidelidade que tens usado para com teu servo, pois com apenas o meu cajado atravessei este Jordão. Já agora sou dois bandos. Livra-me das mãos de meu irmão Esaú, porque eu temo para que não venha ele matar-me e as mães e com os filhos. E disseste: certamente eu te farei bem, e dar-te-ei a descendência como a areia do mar, e que pela multidão não se pode contar. Amém. Amém. Aí vamos para o versículo 21. Assim passou o presente para diante dele, ele, porém, ficou aquela noite no acampamento. Levantou-se naquela mesma noite, tomou suas duas mulheres, suas duas servas e seus 11 filhos e transpôs o val de Jaboque. Tomou-os e fê-los passar ao ribeiro, fez passar tudo o que lhe pertencia, ficando ele só. E lutava com ele um homem até o romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa. Deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Disse este: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixes ir,
se me não abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? E ele respondeu, Jacó. Então disse, já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Tornou Jacó e disse, rogo-te, como te chamas? Respondeu ele, porque perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Naquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse, vi a Deus face a face e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel e manquejava em uma coxa. Por isso os filhos de Israel não comem até hoje o nervo do quadril na articulação da coxa, porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó no nervo do quadril. Levantando Jacó os olhos, viu que Esaú se aproximava, e com ele 400 homens. Então passou os filhos de Lia, a Raquel e as suas 2 servas, pôs as servas e os seus filhos à frente, Lia e seus filhos atrás deles, e Raquel e José por últimos. E ele mesmo, adiantando-se, prostrou-se à terra 7 vezes, até aproximar-se do seu irmão. Então Esaú correu-lhe ao encontro e o abraçou, e arrojou-se-lhes ao pescoço e o beijou, e choraram. Daí, levantando os olhos, viu as mulheres, os meninos, e disse, quem são estes contigo? Respondeu Jacó, os filhos com que Deus agraciou ao teu servo. Então se aproximaram as servas, elas e seus filhos se prostraram, chegaram também Lia e seus filhos, se prostraram, por último chegaram José e Raquel e se prostraram. Que narrativa linda, né, irmãos? Mas a gente precisa recortar aqui. Por isso que eu tenho pedido para os irmãos, leiam em casa com calma, né? Se você não pôde fazer, eu recomendo, leia em casa os 2 capítulos de novo e faça o que é mais importante fazer quando a gente lê a Bíblia. Aplicar os ensinamentos, os princípios para a sua vida, para a minha vida. Porque não adianta só ler por ler, como que realmente é prazeroso, mas não é só por ser prazeroso. Porque é edificante a palavra de Deus. Amém, igreja? Uma breve oração, queridos. Deus amado, em nome do Senhor Jesus estamos congregados. Acha em nós, Senhor, esses adoradores que te adoram em espírito e em verdade. Receba a nossa adoração. Vem, Senhor, pela ação poderosa do teu Espírito Santo. Vem, Deus Espírito Santo, falar através da exposição da tua palavra. Vem, Santo Deus, fazer com que esse texto aqui lido, que está no papel, possa receber vida e falar não só aos ouvidos, mas entrar no nosso coração para fazer a obra que o Senhor tem planejado fazer em cada um que ouvirá. Porque tu és poderoso para fazer isso. O Senhor é poderoso para falar a cada um de nós, na realidade, na necessidade de cada um, para edificar a tua igreja. Em nome de Jesus te pedimos, assim seja para a tua glória. Amém. Amém. Meus irmãos, eu quero fazer inicialmente uma recapitulação ou resumir algo que eu sei que todos aqui, ou se não todos, a imensa maioria já leu. Essa história incrível, tá certo? Que é a história que envolve os patriarcas. Aqui nós estamos falando do 3º patriarca, não é isso? O primeiro e o segundo foram o primeiro Abraão e o segundo Isaac, tá certo? Daqui a pouco vocês vão entender porque esse irmão veio sentar aqui, viu? Hoje tem surpresa aqui, né, Maurício? Deus glorioso.
Deus continua falando conosco, irmãos, através da sua palavra. Viu? Glória a Deus. Irmãos, então, a situação do Jacó, vamos relembrar juntos bem rapidamente. Ele ainda jovem, ele entrou numa jogada que envolveu enganação, mentira, e ele acabou tomando a primogenitura, aquela história toda, não é isso? Do irmão que era, na verdade, o mais velho. E causou uma grande ira no seu irmão Esaú. Por causa disso, a única alternativa foi fugir para a terra de onde os seus pais tinham vindo antigamente. Isso aconteceu, e o Esaú falou isso, está escrito antes, no mesmo livro de Gênesis, que ele propôs no coração matar o Jacó por vingança. Tornou-se Esaú um homem amargurado, um homem com espírito vingativo, um homem que vivia perturbado com o ódio dentro dele e o desejo e o plano de vingança. Ele planejou assim: tudo bem, agora meu pai está vivo, eu não vou fazer, mas quando ele fechar os olhos eu vou matar o Jacó. Né? Essa era a coisa que estava dentro dele. Passado o tempo, Deus mesmo liberou Jacó e falou para ele: vai, volta, se reconcilia com teu irmão. O pai, né? Essa altura muito velho já, e o Esaú já tinha sido trabalhado por Deus, embora Jacó não sabia como é que estava o Esaú, o coração dele, os planos dele, se ele ainda queria matá-lo. E Jacó então consegue sair com tudo que ele tinha, agora já era um homem com uma enorme família, com muitos bens, riquezas, e chega num determinado lugar, chamado de Val do Jaboque, um riacho, e ele passa o pessoal todo, e só que ele chega nesse momento de grande pavor, porque ele fica sabendo, ele mandou uma comitiva, e a comitiva veio e falou: olha, realmente encontramos com seu irmão Saul, e ele está vindo. Oba, para ele deve ter pensado que legal, está vindo, mas tem um detalhe: ele está trazendo 400 soldados com ele. Quer dizer, um tremendo exagero, né? Que intenção teria o Esaú para reconciliar-se com seu irmão, levar 400 soldados? Se você estivesse no lugar do Jacó, você não ficaria meio, como se diz na gíria, meio cabreiro? Ficaria com o pé atrás? Vamos nos colocar no lugar do Jacó, entender que a situação era muito complicada, e ele teme. Os irmãos viram no texto, irmãos, se você estiver com a Bíblia aí acompanhando, que Jacó fez uma oração sincera, abriu o coração. Ele disse para Deus, 32, versículo... versículo 11: livra-me das mãos do meu irmão Esaú, porque eu temo. Ele estava apavorado, que não era só ele que ia morrer, né? Ele vai me matar e vai matar toda a minha família. Era isso que estava ali acontecendo. Pois bem, irmãos, esse texto, ele tem grandes lições para nós. E eu não tenho como esgotar esse texto, tantas coisas boas, mas eu quero pelo menos tocar em alguns pontos que envolvem basicamente reconciliação com Deus e com os semelhantes, e envolve a questão da oração. Onde entra a oração nessa questão de eu me recompor espiritualmente com Deus e nos meus relacionamentos. Onde entra essa questão de eu falar com Deus primeiro, para poder ter ambiente, para poder Deus ir diante de mim e fazer o milagre. Não é? Essa é a questão. E nós estamos, nesses dias, num concerto de oração, não é isso, irmãos? Num concerto de buscar mais a Deus,
pedindo direção para os próximos passos. A grande realização do Jacó naquele momento, qual era, igreja? O sonho de Jacó naquele momento, qual era? Que ele queria realizar? Fazer as pazes com seu irmão, se reconciliar. O resto, Deus cuidaria. O alvo dele era esse. E eu já adianto, igreja, o que eu fiquei pensando nesta hora. Que nós estamos, hoje é dia 12, né? Há quantos dias da virada do ano, né? Poucos dias. E será que a maior conquista nossa, ainda nesse ano, é entrar o ano em paz com Deus, com a minha família, o casal está bem com os filhos, o casal entre si, está bem onde eu convivo com as pessoas, está bem com as pessoas, está bem com meus irmãos, que é o amor fraternal. Não existe briga fraternal, não existe ódio fraternal, existe amor fraternal. Existe o fratricídio, né? Que é matar um irmão. Ali era para acontecer um fratricídio. E não aconteceu, graças a Deus. Meus irmãos, Deus tem cuidado de nós. Deus tem cuidado de nós. Digamos que a gente pode falar como o Davi no Salmo 23. O Senhor é meu pastor, não falta nada, não falta nada. Se Deus está comigo, eu estou reconciliado com Ele, eu vou estar bem comigo mesmo, com o próximo, e tudo vai bem. Eu vou lutar e vou conquistar porque eu estou bem, e etc. Mas, irmãos, existem algumas coisas lindas aqui. Então, se Deus está falando contigo, irmão ou irmã, pode ser também através das mídias que a gente vai mandar. Se Deus está falando que o seu coração está como o coração de Esaú, talvez não nesse mesmo grau de ódio, talvez de outra forma, mas você precisa se reconciliar com Deus e se reconciliar com seu irmão Jacó. Você pense e dê ouvidos à voz de Deus, porque eu vou ler daqui a pouco uma passagem muito séria sobre isso, muito séria, que eu quero chamar muito a sua atenção daqui a pouco. Pois bem, irmãos, uma das coisas que eu anotei para a gente não esquecer mesmo, irmãos, a questão da ruptura, dessa lacuna, do afastamento ou do rompimento da comunhão com Deus ou com o próximo, isso pode permanecer durante anos e anos. E a pessoa vai lidando, vai trabalhando, vai conquistando, vai constituindo família, como aconteceu com Jacó. Mas aquilo dentro do coração deles, dos dois irmãos, vinha sempre martelando. Sempre era um problema que não foi resolvido. Então não importa por quanto tempo, se eu percebo que algo está remoendo dentro de mim, não importa quando foi que aconteceu, o que eu tenho que fazer é como Jacó fez. Clamar ao Senhor por uma solução, porque esse é o meu maior alvo. Estar bem, ser feliz com Jesus. E ninguém é feliz com Jesus, nem como ser humano cristão bem realizado, se não estiver bem uns com os outros, e muito menos se não estiver bem com Deus. Aqui, irmãos, Jacó ficava remoendo e relembrando, lá distante do seu irmão, e nos ouvidos dele vinha constantemente, na mente dele, meu irmão, ele falou, ele recordava essas palavras que está lá no capítulo 27, irmão, não precisa abrir, que eu já anotei aqui, diz lá que Esaú passou a odiar Jacó, e depois diz que vem os próximos dias de luto do meu pai, então eu matarei Jacó. O desejo era tão forte de vingança, que isso vinha aos ouvidos de Jacó. Eu tenho esposas, eu tenho filhos, eu tenho bens, riquezas.
mas não tenho paz, porque não estou reconciliado. Estou aparentemente bem, mas não estou bem realmente como devia estar. Isso estou falando, irmão, de um personagem central da história do povo de Israel, que é chamado o terceiro patriarca. Sim ou não? Mas era isso que estava acontecendo com ele. Pois bem, irmãos, outro ponto que eu achei importante frisar, que essa ruptura, essa separação, esse problema de estar mal com o cônjuge, com o filho, ou com os pais, ou com alguém, ou com o irmão na fé, que esse problema de relacionamento, isso é algo que atrai um tremendo sofrimento e abre espaço para a atuação do diabo na vida do crente. E eu vou falar para vocês, não é o que eu acho, não é filosofia religiosa, eu vou falar as palavras do próprio Senhor Jesus. E eu creio que alguns crentes aí já estão comigo lá em Mateus, quando Jesus disse a história daquele homem que ao invés de perdoar o seu conservo, ele ameaçou e falou: eu vou te prender, você não me pagou. Só que o patrão dele tinha perdoado a dívida dele. Lembra dessa história, irmãos? E quando chega no final, Jesus disse uma palavra extremamente importante para nós nessa noite. E que nós precisamos observar se quisermos ter um 2022 abençoado por Deus. Ele disse assim, o texto diz assim, isso é em Mateus 18, tá, irmãos? Indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos. Numa edição fala verdugos, mas está falando dos carcereiros. Entregou à prisão e aos carrascos, os carcereiros, os soldados encarregados de chegar todo dia, não dizer assim: oi, bom dia, vamos tomar um cafezinho. Mas de chegar e dar um chute na canela. E aí, você ainda está dormindo? Está aqui seu pão velho aí. E meio-dia. E à noite, humilhar. E se quiser, também dar umas chicotadas. E dar umas... Tem muito disso. Nesse meio, a violência também institucionalizada. Pois bem, esses são os verdugos. E Jesus usa essa real experiência daquela época para dizer para os seus ouvintes o seguinte: escute, irmãos, escute com solenidade, escute com humildade, escute com muita atenção, porque isso pode estar acontecendo com você ou comigo e a gente nem está percebendo. E Deus, na sua misericórdia, Ele nos traz à luz hoje para a gente não cair nesse laço. Olha o que está escrito: assim também o vosso Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes a cada um a seu irmão. Mateus 28, 34 a 35. Veja bem, irmãos, no mundo espiritual é assim. Igreja do Senhor Jesus. No mundo espiritual é assim. Só que quem vai oprimir, ou seja, quem vai quebrantar e humilhar e trabalhar e não dar sossego é o próprio Pai. Ah, pastor, mas Deus é amor. É amor, irmãos, mas Ele é justo, Ele é perfeito. Ele manda que nós devemos amar uns aos outros. Como alguém costuma brincar, né, que Ele não mandou que nos amassemos uns aos outros, mas que nos amássemos uns aos outros, não é isso? E Deus sabe que nós, seres humanos, somos limitados, que nós sabemos na mente, mas na prática, muitas vezes a gente vai protelando, a gente vai deixando para perdoar depois, ou fica colocando desculpa do tipo: se a pessoa me pedir perdão, eu perdoo. Mas o perdão na Bíblia não é isso. Perdão na Bíblia é incondicional. Não tem como comprar o perdão. Não tem como fazer como Jacó tentou, mandar um monte de presente para subornar os casais aí, hein? Dê presente, viu, irmão, para sua esposa. Eu vou apontar um dedo para vocês e 3 para mim, tá? Dê presente, mas não para se reconciliar, que não dá certo, não. Se a esposa perceber que você está dando um presente porque você está a fim de se reconciliar,
Cuidado. Agora, eu não sei se os homens também são assim, viu, irmãos? Mas eu sei que provavelmente todo ser humano, ele não gosta de ser meio que subornado, ser usado, ser comprado, não é verdade? A coisa não pode fluir desse jeito. A palavra-chave, a palavra mágica, entre aspas, é me perdoe. E essa é a forma que Deus faz restaurar a paz. Nós vamos chegar lá, irmão. Estou louco para chegar lá. Nós vamos ver nesse texto, irmãos, que acontece, o milagre que acontece quando se libera o perdão e quando a ruptura é fechada novamente e a ferida é sarada e você pessoalmente é restaurado, restaurada. Muito bem, irmãos. Na prática, irmãos, o que acontece é o seguinte: quando não está havendo perdão, a pessoa perde o brilho, perde a alegria de viver, porque o crente não suporta conviver com ódio. O Espírito Santo mora nele. Você fala, eu tenho uma amiga, eu tenho um amigo lá no trabalho, lá na escola, não sei aonde, que não está nem aí, já bateu no outro, já fez isso, aquilo, outro, não está nem aí, está feliz, dando risada e tocando a vida dele. Sim, irmão, irmã, porque ele não tem o Espírito de Deus. Porque quem tem o Espírito de Deus não consegue nem dormir direito, se ele não estiver reconciliado com o irmão, como foi o caso do Jacó e o Esaú. E aqui nós vimos, irmãos, algumas consequências. Os relacionamentos não são mais prazerosos como são. Nem mesmo relacionamento na igreja. Por favor, igreja, eu não estou apontando o dedo para ninguém. Porque eu vejo que você veio aqui nessa noite com alegria no seu coração. Com alegria. Talvez por causa da pandemia a gente ficou mais carente ainda de dar um abraço, de receber um abraço, né, irmãos? Mas logo, logo nós vamos estar podendo nos abraçar. Sem máscara, né? Mas a pessoa que está vivendo a experiência de Jacó, de Esaú, irreconciliados, ela não tem alegria de estar junto. Por isso que muitos se isolam, não querem conviver, ficam na sua. No mundo é chamado também de estar na fossa. O rancor fica dentro, corroendo, amargura. E acima de tudo, igreja, a pessoa como Esaú, odiando o irmão, sem liberar o perdão, sem ter reconciliação, ela perde a comunhão com Deus. Lê a Bíblia, fica para lá e para cá, não acha nada, não fala nada. Pregação na igreja é uma coisa, sabe, que hora que vai terminar. As músicas tão lindas que a pessoa cantava e gostava, não tem mais gosto. Fazer as coisas para Deus não tem mais aquele sabor. Porque a paz de Deus foi também interrompida. Sabe o que João escreveu, irmãos? Não vou ler com vocês agora, mas está lá nas suas cartas. Ele disse, olha, como é que você pode dizer que ama a Deus e odeia o irmão? Pois a Deus você não vê. Como se diz que ama a Deus e odeia o seu irmão que você vê? E eu sei, irmãos, que não é simples de tratar isso. Não estou aqui com arrogância, irmãos, achando que a minha palavra humana vai mudar nada aqui. É o Espírito Santo e tão somente Ele que vai lá e transforma de dentro para fora. Mas nós pregamos a palavra viva de Deus, a Escritura, que tem poder de tocar nos corações. E eu louvo a Deus que Ele tem honrado, irmãos, que às vezes tem saído coisas aqui, alguns irmãos estão sabendo, em que eu acabo de falar e depois, espera aí, o pastor estava sabendo? Eu falei, não estou sabendo de nada. Várias coisas têm acontecido, viu, irmão Ademir, irmã Vânia? Tem sido assim. Eu me sinto honrado, sabe por quê, irmãos? Porque eu não sou adivinho e eu não quero saber da vida de ninguém, não. Se eu ficar sabendo é em virtude da minha função de pastor, vamos dizer assim, mas o que eu quero é pregar a palavra de Deus livre, olhando para Jesus e Ele que faz a obra. E faz. Ele faz. Tá? E se o crente disser assim, mas você tem que dar lugar. Se não der lugar, Deus faz igual, porque Ele é Deus. E se Ele tiver que fazer assim,
como a gente faz com a pulga e amassar, se ele quiser quebrantar, e se ele tem o poder, a autoridade, que a vida nossa pertence a ele, ele vai fazer. Só que, até por esperteza, a gente não vai esperar isso. Amém, igreja? Senhor, já está doendo demais. Eu não aguento mais. Me ajuda. E vem, irmãos, aqui a última parte, tá? Irmãos, onde entra a oração nesse processo de reconciliação de Esaú com Jacó, Jacó com Esaú? Vocês perceberam ou não? Pelas partes que eu li, que você leu em casa, você percebeu, sim ou não? Como a oração é poderosa nisso? Enquanto ele tentou mandar presentes, um monte de riqueza e tudo, aquilo ali não adiantou nada. Ele continuou intranquilo, não resolveu também no Esaú, não resolveu. O que mudou foi quando ele orou. Amém. Quando ele orou. E eu quero ensinar uma coisa, irmãos, mais simples do mundo, que até a Antonella, que me deu a Bíblia e o abraço, até ela pode entender. Quanto mais nós aqui. Olha, grave isso, irmão. Que às vezes passa despercebido. Sabe aquela coisa simples, que a gente, tão simples, a gente passa por cima e não se apercebe? Perdão é um ato, liberar perdão, melhor dizendo, é um ato incondicional. Você não tem que esperar nada do outro. Nem que peça perdão, nem que mereça, ninguém merece mesmo, e acabou. Você faz. Só que tem esse detalhe que eu quero falar para você. Verbalize, abra a boca, fale, e fale o nome da pessoa. Então eu vou usar um exemplo aqui com o irmão Aristeu. Espero que nunca aconteça, irmão, entre nós. Amém? Nunca aconteça de chegar a esse ponto. Mas se eu ferir a ele ou ele me ferir, eu devo falar assim: Senhor, eu perdoo ao irmão Aristeu. E quando eu falo isso, os meus ouvidos escutam e as trevas escutam, porque eu verbalizei. E Deus faz um milagre dentro da gente. Que eu tive a força de dizer o nome da pessoa e perdoar. Isso é o ato de perdoar isoladamente. Não estou falando ainda da reconciliação. Porque às vezes você perdoa e você se trata e você está bem e não tem como conviver com a pessoa. Tem casais que a pessoa que é servo de Deus ou serva de Deus no casamento perdoa e se trata e segue adiante, mas não tem como conviver. Por motivo de violência, por uma série de coisas às vezes. Não é isso? Mas tem que haver o perdão individual, incondicional e verbalizado para mim, não para a igreja. Fique tranquilo, viu, irmão e irmã, que eu não vou chamar ninguém aqui à frente para perdoar o outro, para abraçar o outro. Sabe por quê? Porque nós somos adultos e nós temos as nossas malícias. Se eu chamar você aqui à frente, você vem e fala aí, o pastor chamou na frente daquela pessoa, está vendo aquela pessoa lá? Foi lá na frente, então tem alguma coisa. Não, é você e Deus, eu e Deus, amém, igreja? Mas com Deus em oração. Aí o Jacó vai, irmãos, tem um monte de coisa para aprender com o Jacó aqui. Ele é sincero, ele é humilde, não é isso? Ele fala, Senhor, Deus de Abraão, irmão, nós oramos em nome de Jesus e a nossa oração é dirigida somente a Deus. Nós não dirigimos nossa oração para nenhum santo, nenhuma santa, para ninguém a não ser Deus nosso Pai, porque é assim que deve ser. A Bíblia fala assim. E que nós devemos nos dirigir a Deus e clamar pela sua misericórdia. Você consegue olhar rapidamente aí no texto comigo? Olha aí, capítulo 32. Como é que Deus começa na sua oração? Olha esse detalhe. Orou Jacó. Como que ele orou? Deus, meu pai, de meu pai Abraão e de meu pai Isaque. Ele não está na linha sucessória dos patriarcas? Não tem uma história por trás aí? Hoje você ora assim também, Deus, meu pai Abraão, meu Deus, meu pai Isaque. Não, você não é judeu, você ora, meu pai sim, porque ele é o seu pai, o seu pastor, e individualmente ele atende você. É isso. Mas vai chegar, irmãos, aquele momento que ele vai abrir o coração. Oração é abrir o coração. Vai ter comunhão com Deus. E ainda ficou pela metade.
Aí ele chega lá no versículo 32, nós estamos terminando. Aí ele vai e fica sozinho. Sozinho, ele e Deus, na escuridão, lá no meio do mato. Manda todo mundo para lá, a família, fica só ele e Deus. Porque ele ainda tinha uma batalha. E a batalha dele agora, irmãos, não é contra Esaú. A batalha dele não era com relação a Esaú. A batalha agora de Jacó era contra ele mesmo. Porque ele era chamado, o nome dele mesmo já significava isso. O enganador. Sabe aquele cidadão que quer levar vantagem em tudo? Jacó tinha essa rotulação de o enganador. Mas Deus tinha um plano na vida dele. E Deus não abriu mão dele. E Deus continuou trabalhando na vida dele. E nessa oração acontece uma agonia. Acontece uma batalha. E aparece um homem que daqui a pouco ele vê que não é um homem qualquer. E daqui a pouco o homem faz um homem, entre aspas, faz um milagre. E fala, você é duro mesmo. Não fala não, mas ele dá a entender isso, né? Toca no corpo dele, e ele para o resto da vida ficou mancando da coxa. E disse, agora, como é que é o seu nome? Como se Deus não soubesse, né, irmãos? Sabe que Deus faz umas perguntas assim? Como se ele não soubesse? Para que ele confessasse, para que ele verbalizasse. Meu nome é Jacó. Deus falou para ele. A oração de Jacó, irmãos, foi uma oração de transformação. E eu não sei quantos de nós se lembra que orar é ter comunhão com Deus. E nessa oração é muito perigosa. Olha a palavra que eu estou usando. A oração pode ser muito perigosa. Por isso que muita gente não ora. Por isso que tem muita gente que se afasta de Deus. Porque quando eu falo em oração com Deus, Deus poderá tocar na minha coxa. E poderá me fazer andar capengando, como se diz no Nordeste. Tem outra palavra, irmão. Caxingando. Caxingando. Como Jacó ficou caxingando, puxando da perna. Às vezes não vai ser literalmente na coxa da gente, claro. Mas Deus vai mostrar que algo precisa ser quebrantado. E daí, como eu já estou em oração com Deus, eu não posso voltar atrás. Eu já estou com o meu coração aberto. E Deus poderá falar primeiro comigo, trabalhar comigo. Porque agora, irmão, Jacó vai passar a viver uma grande, linda e tremenda fase da vida dele. A vida de Jacó pode ser dividida entre antes do Jaboque e depois do Jaboque. Antes do encontro com Deus e depois do encontro com Deus. Dali para frente, aí ele entrou nos eixos do plano de Deus. Aí ele passou a ser, de fato, o sucessor do seu pai Isaac. A partir dali, ele entra de novo no plano de Deus. Antes estava desviado. Dentro da igreja, mas desviado. Claro, estou falando figurativamente, né, irmãos? Que não tinha igreja naquela época. Mas acontece ainda hoje, muitas vezes, a pessoa está no meio, está fazendo, está cultuando e precisa reconsiderar isso para ficar no plano de Deus. Meus irmãos, não tem coisa mais linda para nós. Isso é para 2021 agora, hein, irmãos? Estamos aqui. Não tem coisa mais linda do que a gente descobrir os propósitos de Deus para a nossa vida. Você entendeu? O meu propósito é esse. Eu vou fazer tal coisa, eu vou comprar, eu vou conquistar isso. Quem é solteiro quer se casar, quem está, etc. Projetos materiais, humanos, sem problema. Mas o meu maior projeto, o meu maior propósito de vida é esse. Eu tenho clareza hoje do meu propósito. Eu, Antônio Gentil. Você tem clareza? Esse não é um assunto fácil, tá, irmãos? Não é assim, o dizer que é fácil de você achar o propósito de Deus para a sua vida. Mas o propósito de Deus para a nossa vida começa quando Jesus se torna o nosso Salvador. E eu me torno um crente no Senhor Jesus. Aí as coisas começam a caminhar para esse ponto final que está dentro, no centro da vontade de Deus. Meus irmãos, chegou aqui um momento que agora o Jacó, humilhado, quebrantado, de um homem orgulhoso, ele é transformado no
Israel, aquele que lutou com Deus e venceu, prevaleceu. E agora chegou o momento. E agora chegou o momento que eu vou ler de novo com os irmãos no capítulo 33. Levantou Jacó os olhos e viu Esaú que se aproximava, ele e 400 homens. Então passou os filhos, a família, tal. E daí teve finalmente o encontro com o Esaú. Funcionou a oração de Jacó. Funciona para nós hoje ainda? O Deus de Jacó é o seu Deus? É o nosso Deus? Então, é por aí, irmãos. Daqui a pouco vocês ouvirão que Deus está colocando no meu coração que nós vamos estender a nossa campanha de oração por mais uma semana. Tem mais coisas que Deus quer trabalhar nas nossas vidas. Nós vamos continuar, daqui a pouco eu falo. Esaú, quer dizer Aristeu, Deus de meu pai, Abraão, Isaque, eu temo o encontro com meu irmão Esaú. Meu irmão Esaú. Meu irmão Esaú. 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 Meu irmão Esaú. Esaú, meu irmão. Me perdoe, meu irmão. Meu irmão Esaú. Meu irmão Esaú. Ó Deus de Jacó, Deus de Abraão, de Isaque, o meu Deus, meu irmão Esaú. Meu irmão Esaú. Oh, meu irmão Esaú. Meu irmão Esaú. Meu irmão Esaú. É você, meu irmão Esaú. Há muito tempo eu estava esperando por esse meu momento. Irmão Esaú. Deus Meu irmão Esaú. Meu irmão Esaú. É você mesmo, meu irmão Esaú. Que bom, Esaú. Me perdoa, Esaú. Me perdoa, meu irmão Jacó. Irmãos. Só que não é lágrima de ator, não, viu? De verdade. Irmãos, tem uma brincadeira aí que diz assim: eu já te falei, você quer que eu desenhe também para você? Não tem essa brincadeira? Foi isso que eu tentei fazer hoje à noite, irmãos. Eu falei, baseado na palavra de Deus, e eu desenhei com o irmão Aristeu. Vamos orar um pouquinho? Mas eu não vou orar, irmão, eu quero que você ore. Você tem um momentinho agora para tratar dessa coisa assim, pessoal, íntima sua. Que se alguém foi profundamente incomodado por Deus nessa noite,
que você saia daqui com isso determinado no seu coração. Eu vou me reconciliar. Ou se não der para ter um relacionamento, mas eu vou liberar perdão. E até mesmo aí em silêncio, se você já sente de fazer isso, declare o nome de alguém que você sente que precisa perdoar e diga na sua mente. Faça um propósito em oração de entrar esse ano que vem um coração cheio de paz e alegria. Você conhece os meios de fazer isso. Jacó venceu não pelo suborno, os presentes. Jacó venceu não por estratégias humanas, mas venceu pela oração.